sua Bíblia, por favor, na carta aos Efésios, capítulo de número 6 e versículo 16. Lá no Novo Testamento, carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, capítulo de número 6, versículo de número 16. Que bom que você está aqui, porque o fato de você estar aqui hoje, você passou por cima de muito orgulho, você passou por cima de muito desânimo, você passou por cima da depressão, você passou por cima das dores da memória, você passou por cima da tristeza, você passou por cima da preguiça, por cima das dúvidas, você passou por cima de tudo isso com um rolo compressor chamado fé, porque essa fé te atraiu até Deus. E Ele honra. Amém? Efésios 6,16. Todos acharam? A minha tradução, ela diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém? Assente-se, por favor. Essa mensagem eu chamo de o flecheiro e o escudo. Quando Paulo ele escreve essa epístola para a igreja de Éfeso, ele está aprisionado em sua casa, está numa prisão domiciliar, e está com guardas pretorianos, algemados a ele, guardas especiais romanos. Então Paulo presencia ali a armadura romana, como era de costume, e ele é inspirado, dirigido por Deus, a escrever sobre essa armadura que o cristão tem que usar para as batalhas rotineiras do Evangelho. E como no versículo 16 que lemos, é evidente que nós precisamos segurar firmes o escudo da fé. Porque Satanás tem lançado setas inflamadas, e sem o escudo correto, nós tombaremos fácil no campo de batalha. Eram dois tipos de escudo. Tinham aquele escudo, geralmente aquele redondinho, que era mais leve, para se defender em batalhas com espada, e ele era um escudo somente com a madeira na frente. Mas tinha aquele escudo, que eu acredito que você já deve ter visto em filmes, um escudo romano de batalhas de exército, que eram escudos quadrados, retangulares, assim, grandes. Ele era um tanto oval, grandes. Ele era de madeira, mas ele protegia o corpo inteiro praticamente. Mas ele não era só de madeira. Ele tinha no revestimento da frente do escudo couro. Com que finalidade, pastor? Para que a madeira não pegasse fogo. Por quê? Por causa das flechas inflamadas, que eram flechas com pontas de ferro, e tinha um espaço ali para algo que inflamasse, e ali então eles colocavam betume, piche, ateavam fogo, e lançavam aquelas flechas. Quando a flecha parava no escudo, a madeira não pegava fogo por conta daquele couro que estava ali. Nós temos que usar o escudo para a batalha correta. A principal função dessas setas malignas, dessas flechas, é nos desanimar na fé. Porque a flecha, quando ela era lançada, a flecha inflamada, ela desviava a pessoa da batalha, da atenção que deveria ter, e a pessoa ficava preocupada em apagar os focos de incêndio. Eu creio que essa seta, ao atingir um cristão, ela produz o engano. E isso atrasa e muito a vida de pessoas, quando não a destrói. Essa arma, no mundo antigo, elas eram usadas militarmente, elas eram muito comuns quando se sitiava uma cidade. Pra você ter uma ideia. Então, uma cidade era sitiada por um exército, ali aquele povo não conseguia sair para a agricultura e nem para apanhar água, por exemplo, em rio ou algo assim. Aquele povo ficava retido ali, até ficar muito fraco por fome e tantas coisas assim. Mas, então, para iniciar a batalha, eles lançavam flechas
inflamadas ali, flechas com fogo, para dentro daquela cidade. Normalmente os telhados das casas eram de palha. Então se fazia ali vários focos de incêndio. E aqueles homens, antes de entrarem, de tentarem arrombar as portas da cidade, esses homens perdiam toda a atenção da batalha ou de estratégia, porque esse incêndio, essas inflamações, desarmonizavam todos eles, desgrupavam todos eles. As setas do maligno tentam trazer engano, tentam trazer desarmonia, tentam desestabilizar qualquer exército, qualquer família, qualquer igreja, qualquer casal, qualquer grupo. Essa estratégia adiantava e muito na definição de quem estava sendo atacado. De quem estava atacando. E no mundo espiritual, as setas inflamadas da Bíblia estão normalmente relacionadas a mentiras, normalmente relacionadas a enganos que atrasam a caminhada, quando não destrói relacionamentos. Provérbios capítulo 26, versículo 18, 19, diz assim: como louco que lança fogo, flecha e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, isso foi brincadeira. Isso é, Salomão fala aqui sobre a loucura de brincar com a mentira. E o que me chama a atenção aqui é sobre a palavra enganar. A Bíblia no Velho Testamento, ela é escrita no aramaico e no hebraico. O aramaico, ele é um hebraico antigo, não se usa mais. Se usa hoje só o hebraico, né, diante dos israelitas, dos judeus. O Novo Testamento, ele é escrito inteiro em grego. Então, essa palavra no hebraico, enganar, aqui, a raiz dessa palavra no hebraico, significa flecheiro, ou atirador de flechas. E são várias passagens em que enganar ela é representada pelo flecheiro. Por exemplo, lá no Velho Testamento, quando Labão engana Jacó, depois de Jacó trabalhar 7 anos pela mulher que ele amava, e na hora do casamento, Labão coloca a sua filha mais velha ali, com um véu no rosto para que Jacó fosse enganado. A Bíblia vai dizer que ao amanhecer, ele viu que era Lia, por isso Jacó disse para o seu sogro Labão, que isso que me fizeste? Não servi por amor a Raquel? Porque, pois, me enganaste? A palavra aqui, enganaste, significa flecheiro. No original é flecheiro. A palavra é cachate. Q-A-S-H-A-T. Cachate. Quando, na Bíblia, Mefibosete tenta falar com Davi que o seu servo tinha enganado, a palavra é cachate. A palavra é flecheiro. E eu achei muito interessante isso. Relacionar o flecheiro com enganador, com distração. A Bíblia vai nos apresentar essa imagem. Aquele que promove o engano, aquele que lança setas de engano, como um flecheiro lança setas inflamadas. Em Ezequiel, capítulo 21, versículo 21, porque o rei da Babilônia para na encruzilhada, na entrada entre 2 caminhos, para consultar os oráculos. Então ele pega, está escrito lá, você pode ver, sacode as flechas e interroga os ídolos do lar e examina o fígado. Olha só, olha onde se fortifica essa imagem do flecheiro como enganador. O rei da Babilônia, antes dele ir para uma batalha, ele parava diante de uma encruzilhada, antes da guerra, para você ter uma ideia. O rei da Babilônia era um rei de reis. E ele consultava demônios que, na antiguidade, falavam que eram deuses. Ali ele chama até oráculo, que é uma espécie de sacerdote. Ele pega o fígados de animais que eles sacrificavam a esses ídolos, e esses fígados ele examinava. Se ali naquele fígado tivesse alguma doença, algum sinal, isso indicava um mau presságio.
não é? E a outra maneira, eles pegavam 3 flechas, colocava dentro da aljava, ou um vaso, ou uma espécie de sacola de couro, ou a própria aljava. Em uma flecha estava escrito prossiga, na outra estava escrito recue, e na outra não dizia nada, que era então a ideia de reformar a estratégia. Ele pegava aquilo e ele chacoalhava. A primeira flecha que caísse significava que era uma direção daquele demônio. Então, o flecheiro balança, o flecheiro atirava, e a Bíblia chama de enganador, flecheiro. O apóstolo Paulo, ele vai usar agora essa imagem do flecheiro. Satanás, o flecheiro, aquele que lança setas de engano, tentando nos acertar, minar o nosso entendimento, e há pessoas com flechas presas no corpo. Andam sem perceber. O inimigo os aprisionou em seu entendimento com a flecha do engano. Mas hoje, em nome de Jesus, setas do maligno serão quebradas, e o flecheiro será envergonhado com a verdade que liberta. Os tipos de engano que o inimigo usa para te enfraquecer, será colocado por terra no nome de Jesus. São vários tipos, mas eu quero me deter aqui em 2 tipos, até por conta do nosso tempo. Tá? O primeiro tipo de engano que eu quero falar, que é uma seta inflamada do inimigo, primeiro tipo de engano, presta bem atenção, que é uma seta inflamada, é o falso juízo. O falso juízo. Em Jó, capítulo 34, versículo 6, olha o que Jó diz: apesar do meu direito, sou tido por mentiroso, a minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim. A palavra ferida aqui é uma flecha traduzida, né? Uma melhor tradução, ela diz assim numa outra tradução: apesar de eu estar sem culpa, sua flecha me causa ferida incurável. Ele está falando aqui do efeito do falso juízo, dos seus amigos, que chegaram ali, 3 eram amigos e um não era amigo, um estava acompanhando. 4 pessoas que estavam ali, ficaram 3 dias olhando para ele, sem saber o que falar para o consolar, porque ele havia perdido os 10 filhos, porque ele havia perdido todos os seus bens, e ainda ele estava doente. Então tem um amigo ali que diz assim, ó: existe alguém como Jó, que bebe zombaria como a água? Ele é companheiro dos que fazem mal, e anda com os ímpios, pois diz, não dá lucro andar com Deus. Jó, além de acontecer o que aconteceu com ele, perder os filhos, além de acontecer o que aconteceu com ele, perder os bens e estar doente, houve um falso juízo equivocado sobre ele. O que o amigo dele está dizendo é assim, ó: esse cara deve ter pecado, ele deve ter um pecado aí, ele deve ter feito alguma coisa errada, que ele não confessou, porque não é possível estar passando por isso. A Bíblia vai dizer que a dor do falso juízo de quem a gente ama nos inflama, nos magoa, nos machuca, nos faz muito mal. Eram amigos dele, e estavam constantemente, se você ler o livro de Jó, os 42 capítulos, constantemente o acusando. Não bastava ele estar passando pelas provações que estava, havia ali um falso juízo ao redor. Existem maneiras dessa seta maligna se manifestar na nossa vida. Às vezes, nós nos tornamos mais fracos, porque essas setas de engano nos faz termos juízos equivocados de outras pessoas. E às vezes, pessoas que nós amamos. É interessante quando Davi, ele chega em um acampamento de guerra. Acho que você conhece essa passagem. Davi, ele chega num acampamento de guerra, porque o pai dele pede para que ele venha levar alimento para os seus irmãos que estão no campo de batalha. Se eu não me engano, eles são em 12, 11 irmãos dele estão lá. O mais velho que dirige a palavra sempre, chamado de Eliabe. E Davi vai levar queijo e pão para os seus irmãos. Quando ele chega lá, ele vê um homem grande chamado Golias, afrontando o povo de Deus, e fala: ó, não tem um homem aqui para me enfrentar. Se tivesse um homem aqui para me enfrentar, não tem corajoso, só tem covarde aí, essa guerra já ia acabar. Mas não tem um de vocês. E Davi fala: oxe, esse camarada é peitudo, hein? Esse camarada é peitudo.
Vocês vão deixar? Esqueceram quem que é o Deus? Eliabe olha para ele e fala assim: seu presunçoso, você veio aqui só para ver o sangue da batalha. Mas presta atenção, olha o que é o falso juízo. Davi, aquele que era a resposta de Deus para aquela guerra, foi vítima de falsos juízos pelos irmãos que o acusavam. E talvez essa seta inflamada alcançou a sua vida também. Falsos juízos foram enviados porque Satanás é o flecheiro enganador, o dissimulado. Pessoas que desenvolvem dentro de si, muitas vezes, o sentimento de que o seu pai não o ama, não a ama, que a sua mãe não o ama, que o seu marido não ama, que a sua esposa não ama. Falso juízo. Eu escutei uma história esses dias de uma moça que um pastor estava aconselhando, e eu achei interessante, porque era algo simples de resolver, mas o bloqueio do falso juízo causou paralisia nessa menina. E ela conta de uma forma muito melancólica para esse pastor. Ela chega para ele e fala: sabe, meu pai não ama eu, o meu pai trata diferente eu. Mas por que você chegou nessa conclusão? Porque quando eu era criança, eu colocava minha cabeça no colo do meu pai. Meu pai chegava do serviço e eu colocava a cabeça no colo. E ele tirava minha cabeça do colo. Isso aconteceu várias vezes. Mas e ele começou a conversar com essa moça. Ele falou: olha, eu estou vendo resquícios de que isso está muito confuso. Eu vou sugerir para você falar isso para o seu pai abertamente. Perguntar e dizer isso para o teu pai abertamente. E então, depois de uns dias, ela voltou com a resposta para o pastor. Falou: pastor, como é que é as coisas, né? Eu perguntei isso para o meu pai, e meu pai falou: filha, é que cada vez que eu chegava do trabalho, a sua mãe tinha dado banho em você, por conta do horário. E você vinha com a cabeça molhada, o pai de calça social clara, e você colocava a cabeça molhada em cima da calça do pai. Por isso que o pai tirava a cabeça na hora, porque eu tenho o cabelo comprido, cacheado e coisa e tal. Então por isso que o pai tirava. Mas o pai te ama, o pai sempre te amou. O inimigo faz nos ter falso juízo sobre pessoas que nós amamos, e uma seta entra no nosso entendimento, nos colocando longe daqueles que são importantes para nós. Hoje essas setas serão quebradas em nome de Jesus. Hoje Deus vai te tornar mais forte do que ontem. Davi sofreu várias vezes isso. Quando ele saiu do palácio, para não confrontar o seu filho Absalão. E ele está a caminho, refugiado, passando por um vale, no meio de um vale. Então um homem aparece no alto, chamado Simei, começa a jogar pedra em Davi, lá de cima, e começa a acusá-lo de matar Saul e a sua descendência, o que era uma mentira, o que era um engano injusto, porque o que Davi fez foi ajudar a família de Saul, foi cuidar de neto de Saul, foi ajudar a descendência de Saul, honrando até enquanto Saul tentava matar Davi. Se não vigiarmos, somos muitas vezes os flecheiros. Quando rotulamos alguém, jogamos palavras que machucam. Cuidado, pai, com as palavras. Cuidado, mãe, com as palavras. Cuidado, esposa. Cuidado, marido. Cuidado, irmãos, pastores. Uma palavra mal colocada pode chegar no coração de alguém como uma seta inflamada. O que se diz, o inimigo pode usar para munir, gerar engano e aprisionar a mente dessa pessoa, para que destrua algo. Cuidado, porque muitas vezes nos permitimos, presta bem atenção no que eu vou falar, temos impressões. Como assim, pastor? Fulano passou e não me cumprimentou. Fulano, eu tenho a impressão. Fulana falou algo lá, mas é indireta. Ciclano
né, fez isso, olhou para mim na hora, eu pensei, não, é para mim que está falando, isso é uma indireta, direta, ou seja, que for. Setas, cuidado. Então nós começamos a criar interpretações, e Satanás, ele inflama essa seta. E daqui a pouco você não está olhando para quem você admirava, você não está olhando para quem você amava, você não está olhando para quem você respeitava. Está desse jeito. Eu lembro de uma família que eu ajudei anos atrás, muitos anos atrás, e eu ajudei uns 8 anos, 7 anos mais ou menos, ajudei muito, com filhos com problema de dependência química, a família com problema de saúde, com vários tipos de problema. Isso aí é rotina para mim. E eu lembro que um familiar faleceu, e eu não sabia se eles tinham um plano funerário ou não, eu não sabia, enfim, dessas coisas, se tinham um seguro ou algo desse tipo. Mas eu, desde carregar o corpo, porque faleceu em casa, desde fazer todo o serviço funerária, central de luto, desde ir em delegacia, desde acompanhar todos os familiares, eu fiz isso. E quem me conhece sabe, eu nunca cobrei R$1 para nada disso. E consegui, naquela época, agora mudou algumas coisas, consegui tudo social, consegui até a capela no cemitério, de graça, consegui, enfim, todas as coisas de graça, sepultamento, enfim, tudo isso aí. Passado uma semana, mais ou menos, a família descobriu que tinha um seguro de vida daquele homem. E eu fui na outra semana visitar a família para ver como é que estava. E eu achei estranho que o familiar, no lugar que eu tinha acesso, eu só abria o portão e entrava, batia a palma, estendia a mão, eu abria o portão e entrava. Não mora aqui no bairro, não adianta ficar especulando com a tua mente. Mas, a hora que eu bati palma, a pessoa fez assim para mim, eu saí, fechou o portão nas costas, e eu perguntei se estava tudo bem. Está bem, graças a Deus, assim. Eu falei, então tá bom, orei ali na frente mesmo, tá, beleza. Falei, mas deve estar com uma situação, não sei. Passei um outro dia também ali, a mesma coisa. Na terceira vez eu estava com minha esposa, a mesma coisa. Aí, passados uns dias, veio 2 pessoas que fizeram um trabalho, que conversaram, e vieram falar, pastor, sabe o que é? Eles acham que o senhor está atrás do valor da indenização. Acho que o senhor está atrás do dinheiro, ou especulando, ou rodeando, ou urubuzando, para algo desse tipo. Eu falei, olha, primeiro eu tenho que tomar cuidado com o meu coração, porque eu não posso me magoar com essas coisas. Porque a pessoa pode sair da igreja 200 vezes, e das formas mais terríveis que forem, e voltar as 200 vezes para a igreja, que um pastor vai ficar feliz. Se o pastor pisar na bola uma vez, coitado dele. Mas, fica feliz. Agora, um falso juízo, uma acusação, inflama o coração de algumas pessoas, e essas pessoas se afastam da igreja, acreditam no idealismo satânico, aquele lugar, aquelas pessoas, e criam confusões direcionadas simplesmente por Satanás. Cuidado com os falsos juízos, cuidado, porque a sua salvação pode estar em jogo. Segunda seta inflamada, segunda outra maneira, do falso juízo se manifestar na nossa vida, é sobre os pensamentos que temos sobre nós mesmos. O falso juízo que temos sobre nós mesmos. Olha só, presta bem atenção. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz assim: livre, pois, de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e toda espécie de maledicência. Pedro aconselha a arrancar de nós todo tipo de engano, todo tipo de mentira e todo tipo, presta atenção no que eu vou falar, de hipocrisia. Por isso que eu sempre insisto para os jovens estarem no culto de domingo. Os jovens, eu sei que vem na sexta-feira para o discipulado, eu sei que vem no sábado para o culto, mas é muito importante todos os jovens estarem no culto de domingo. Uma mensagem, por exemplo, como essa aí, é importantíssima, para que essa pessoa não caia nos enganos. Porque Pedro aconselha aqui,
olha, livre-se, pois, de toda maldade, engano, hipocrisia. Essa palavra hipocrisia, ela vem do grego chamado Hipócrates, que significa interpretar. Sabe, meus irmãos, muitas vezes, tentando ser aceitos, nós interpretamos. E eu vejo principalmente tantos jovens fazendo isso. Pessoas vestindo figurinos, usando máscaras, porque alguma seta de engano entrou no seu entendimento. Eu preciso ser aceito. E aí você percebe nas faculdades, na escola, meu menino mais velho, Eduardo, vai fazer 22 agora. As faculdades estão tomadas por uma seita política. E se você discordar, ficam falando de liberdade de expressão, mas se você discordar, você é isolado ali. E meu menino, grupos de trabalho, ele foi excluído de 3. Ficou em recuperação na matéria, porque lançou a opinião dele. Você tem uma ideia. Aí você entende o que é seita política. Porque ele tem nomenclaturas próprias, já. Isso, então você é aquilo, então você é isso. Aí se isola a pessoa. Mas eu preciso ser aceito. Então eu também vou ter nomenclaturas. Então eu também vou interpretar, por mais que eu não concorde com isso, ou no mínimo vou ficar quieto. Ou às vezes, grupos de aberrações. Essa semana eu conversava com a pastora Morgana, o Cauã, lá na comunidade terapêutica. A pastora Morgana, ela tem um testemunho incrível, tem um livro que ela escreveu. Ela até falou, pastor, deixa eu ir lá na igreja no sábado para eu testemunhar algo que eles não precisam passar. Ela sofreu e fez coisas de aberração, para você ter uma ideia. Ela falou assim, o meu sonho era cometer necrofilia. Olha o nível que se chegou a algumas coisas, qualquer tipo de droga, como sofreu, tantas coisas que ela testemunha, ela fala abertamente essas coisas, ela não tem orgulho disso, ela fala como um alerta, alguém que precisa ser aceito. Você já viu essas torcidas organizadas? Torcida, meu irmão, é para torcer por time, mas acaba em alguns casos virando uma seita, porque um covarde se esconde no meio da multidão, apedrejando, maltratando, batendo, cometendo vandalismo e tantas coisas assim, porque eu preciso ser aceito. Uma das histórias que mexe comigo na Bíblia é a história de irmãos gêmeos, um chamado Esaú e outro chamado Jacó. O que significa o nome Esaú? Lembra? Peludo. O que significa o nome Jacó? Suplantador, aquele que agarra. Jacó, ele já nasceu rotulado, olha o falso juízo aí. Jacó já nasceu rotulado. Um falso juízo foi estabelecido já no seu nascimento. Quando o menino vem agarrado no pé do filho mais velho, Esaú, chamam ele de suplantador, agarrador, desde criança. Imagina você receber um nome desse dos seus pais. Mas, na verdade, aquele menino só queria o reconhecimento do pai. Esaú, ele era viril, ele era um caçador. Esaú, o pai gostava das suas caças, e ele preparava pratos que o seu pai gostava muito. Jacó era um menino que vivia na barra da saia da mãe. Eu até brinquei com o Jeff esses dias, né? Jacó, ele era o menino do lar. Ele era o preferido da mamãe. Mas sabe, meus irmãos, isso vai tomando uma proporção no seu interior, que um dia ele se vê vestido do irmão. Para ganhar o apreço do pai, que nunca teve. Está com roupas, com o cheiro do irmão. Ele coloca algo no braço ali, um couro que ainda tem pelo, porque o irmão Esaú peludo, ele coloca no braço alguma coisa que tem esse pelo, porque o pai, Isaac, já está cego. E quando ele senta do lado do pai, e o pai pergunta, quem que está aí? Dê o braço para que eu possa ver quem é. Tinham esse costume ali pelo jeito. E ele estende o braço e pergunta, é você, Esaú? E Jacó diz, sim, pai, sou eu. Porque ele queria uma bênção. Ele queria um reconhecimento. E ele está ali, travestido, mas não tem jeito.
Deus não abençoa Jacós vestidos de Esaú. Deus quer abençoar você. Ô pastor, mas o pai deu a benção para o filho. Você pode enganar o homem, você pode enganar a mulher, mas a Deus você não engana. A Deus nós não nos enganamos. Deus quer abençoar a gente. Você está entendendo? Homens e mulheres vestindo roupas que não lhes representam. Eu vejo meninos e meninas vestindo-se de personagens, porque querem um abraço, uma aceitação, um carinho, porque o inimigo, o flecheiro, lançou uma seta em seu entendimento, dizendo que precisa ser assim. Meu irmão, pare de jogar a responsabilidade para o seu pai, para a sua mãe. Mãe, pare de ficar jogando. Pai, pare de ficar pressionando. Mãe, pare com essas coisas. Forçando a barra, ensina os filhos a entender o valor da própria identidade. Ensina o caminho de como é a mãe, como é o pai, como é importante essa pessoa entender que o pai e a mãe têm um jeito de amar. É a música do Roberto Carlos, que eu nunca esqueço, que diz assim, né? Me desculpe esse meu jeito estúpido de amar. Antigamente, o que o pai e a mãe falavam era lei. Falou, filho, baixa a guarda, não vai ficar respondendo não. Pior coisa, a coisa mais feia que tinha é filho responder. Hoje é ensinado para todo e qualquer lugar que você tem que conversar na mesma altura que pai e mãe. Alguns até ameaçam pai e mãe. Aí nós temos essa baboseira que está acontecendo para todo lugar. Na minha época e de muitos aqui, o filho pode ter 40 anos, pode ter 60 anos, que se tiver o pai e a mãe vivo, o pai e a mãe pode estar errado falando algumas coisas, a pessoa baixa a bola, levanta o dedo, oportunidade aqui, fala com respeito. Você está entendendo? Isso traz honra. Satanás está tentando lançar algo que venha perturbar, venha enganar sobre identidade. Em nome de Jesus, você precisa ser liberto hoje. Lidamos muito com rejeição, lidamos muito com adoção, e pessoas que carregam marcas terríveis, porque queriam ser aceitas. Essas flechas malignas dizem para essas pessoas que elas não são nada, que elas não merecem nada de ninguém. Sabe, meus irmãos, eu para todos aqui sabem, né, eu sou adotado desde criança, e minha mãe de criação, desde que eu me entendo por gente, ela ia colocar eu para dormir, ela fala, olha, você não é filho da barriga da mãe, você é filho do coração, a mãe ama você igual. Sempre falou assim, muito amorosos, muito humildes, e sempre falaram isso para mim. Mas eu lembro que eu era muito birrento. Pensa numa criança birrenta agora, aquela que faz birra no mercado, aquela que faz... Pensa numa criança birrenta, multiplica isso. Multiplica, aquela que berra, enfim. E eu lembro, eu acho que eu tinha lá por 4 anos, por aí, você lembra de cenas e coisas assim, que eu cheguei a tirar o meu pai e minha mãe de festas. Eles estavam em festa de aniversário, tiveram que ir embora, estavam passeando em parques, tiveram que ir embora, porque o ser aqui, quando era pequeno, começava a chorar do nada, não tinha um motivo específico. Eu lembro uma vez que eles cortaram o bolo, antes de cantar o parabéns, porque eu queria bolo. E quando levaram o bolo, eu olhei e falei, eu não quero esse, eu quero de morango. Apanhei, brigavam, conversavam, levavam no psicólogo e nada adiantava. E eu lembro, alguns anos atrás, que eu fui numa feira de gestante, uns 7 anos atrás, mais ou menos, 6, e eu comprei um livro da autora, que eu não lembro o nome, mas o livro se chama 20 coisas que filhos adotados gostariam que pais adotivos soubessem. É uma autora que ela não fala de religião, mas ela é cristã ali, pelo embasamento que ela coloca. É uma psiquiatra americana que por mais de 40 anos estudou isso pelo fato da necessidade dela. E ela começou a contar sobre as tendências das idades de uma criança que é adotada. Uma criança bebezinho que, enquanto todo mundo está festejando porque recebeu, a criança está sofrendo um luto, porque não sente mais o cheiro da mãe, não ouve mais a batida do coração, não escuta mais a voz da mãe, e a criança, bebezinha, até os 6 meses de idade, ela entende, ou ele entende, que ela e a mãe, são um só, não difere, para você ter uma ideia da importância disso. Então a criança está vivendo um luto, que ela não sabe o que é. E eu comecei
comecei a ler o livro sobre algumas coisas, e isso me quebrantou muito quando eu estava lendo o livro. Até passei para alguns irmãos meus. Você não acha esse livro para comprar hoje, a não ser em sebo, é muito caro. Eu paguei R$10, estava vendo na internet, tinha até por 400. Você tem uma ideia. Mas sabe o que me chamou a atenção? Eu chorava tanto quando eu era criança, mas tanto nessa idade, que eu ouvi demais a frase, homem não chora. Homem não chora. Homem não chora, não chora, não chora. Eu ouvi demais isso. E daqui a pouco, quando começava de novo, olha lá é Mariquinha, está chorando, o homem não chora. Eu engoli esse choro para sempre. Vai fazer 24 anos que eu estou com a minha esposa, mês que vem, e ela nunca me viu chorar. Chorar é bom. Até a Bíblia tem um livro de lamentações. Não foi maldade dos meus pais, não foi maldade deles, pelo contrário. Tentaram me equilibrar, tentaram preservar. Mas o nosso subconsciente, ele generaliza muitas coisas. E eu identifico isso hoje. Mas é algo que eu oro para Deus. Você está entendendo? Sobre as coisas que vão sendo criadas dos falsos juízes. Não, eu não posso ser fraco. As pessoas dependem de mim. As pessoas precisam de mim. Eu tenho que ser ombro forte. Eu não posso demonstrar qualquer espécie de fraqueza. Isso vai demonstrando sinais físicos. Porque se vão parar ali e vão tentar apagar o foco aqui. Você tem que tomar muito cuidado aquilo que você pensa sobre você mesmo. Você precisa identificar essas coisas e ser honesto com você. Meu irmão, e a maneira da gente combater isso, o versículo 16 fala, presta bem atenção no que eu estou falando. A maneira como nós temos que combater esses falsos juízos, seja sobre pensamento um do outro ou contra si mesmo, é o nosso escudo da fé. É o escudo certo. O escudo da fé. Você pode acreditar nesse bullying que você sofreu na escola aí a vida inteira? Você pode acreditar, talvez, no que familiares falaram para você a vida inteira, comparando você com outro familiar, com irmã, com irmão, comparando você com filhos dos vizinhos, né? Por que você não é assim igual fulano? Por que você toda a vida? Por que você não consegue? Por que você é burro, filho? Por que você é burro, filha? Você pode acreditar nisso? Ou você pode acreditar no que a Bíblia diz sobre você. Na identidade que a Bíblia vai falar quem você é. Quem você é. Salmo 127, verso 3 ao 5 diz assim: herança do Senhor são os filhos do fruto do seu ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da tua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Sabe o que a Bíblia está dizendo para você que é filho? Você é uma bênção para a sua família. Essa é a identidade. Você é uma bênção para a sua família. Você é uma bênção para a tua mãe. Você é uma bênção para o teu pai. Você é uma bênção para a tua esposa. Você é uma bênção para o seu marido. Você é uma bênção, sim. Ah, pastor, o escudo da fé. Deus te criou para você ser assim. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Todos quanto creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Você é filho amado do Pai. E eu e você que somos filhos de Deus, o representamos aqui. O representamos como nós falamos, nos vestimos, conduzimos ambientes, porque o representamos. Em Efésios, capítulo 2, vai nos falar que Ele, Jesus, que venceu as batalhas, nos lugares celestiais, no trono está sentado, e nos fez nos assentar com Ele, nos lugares celestiais. Meu irmão, isso é, em quem que você vai acreditar? 1 João, no versículo 4, diz assim: filhinhos, sois de Deus, e já tendes vencido o maligno, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo.
Você está entendendo? Você já venceu o maligno, porque maior é aquele que está em você. O que está passando é uma fase. Creia na palavra de Deus, porque essa fé te faz vencer setas do maligno. Essa fé faz você apagar os dardos inflamados, de você ficar olhando para o teu pastor e achar que não é querido por ele, que ele desconfia, que não dá oportunidade, que ele reprova, que o teu professor, que o teu pai, que a tua mãe, ou seja quem for. Essa fé te vai vencer. Deus tem mais para você. Você é escolhido, você é amado. Tanta gente com crise de identidade. Muitas dessas pessoas, por dois fatores. Por terem sido abusadas, uma parte, ou por essa ideologia desconstrutiva, incentivada muito hoje em dia nas escolas e na mídia. E daí estímulos começam a surgir na adolescência, o enganador vem e diz: ei, você é assim. Viva o hedonismo, a lei do prazer. E é sobre isso que eu conversava com a pastora Morgana, e o Cauã estava junto. O que a lei do prazer, o hedonismo, levou ela. Experimente qualquer tipo de droga para você triunfar, qualquer tipo de sexo, aberração, seja o que for. Você é livre, você só está amando. Olha o nível do engano de algumas coisas. E essas pessoas começam a viver conflitos, porque não conseguem se achar. Não conseguem se achar. E hoje eu quero te dizer que Jesus pode te libertar dessas setas de engano que te atrasam tanto na vida. Ele pode te trazer verdades eternas. Quantas pessoas não prosperam na vida porque o flecheiro lançou uma seta e enganou você? Amém? Eu quero que você preste atenção aqui em mim. Deus vai quebrar, preste atenção aqui em mim. Deus vai quebrar essa maldição do flecheiro hoje. 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Quebrando esses sofismas. Você sabe o que é sofismas? São meias verdades que colocam em xeque os valores da palavra de Deus, que nos ensina, a palavra que nos ensina. O relativismo que estão levantando em escolas, faculdades, o relativismo. Eu sou a favor de estudar, sim, sou a favor de estar em todos os lugares. Pelo amor de Deus, nós temos que estar. Nós temos que estar na política, faculdades, escola, em todos os meios nós precisamos estar. Mas cuidado, esse relativismo que estão tentando fazer, essa desconfiguração que estão tentando fazer, destrói a esperança. E nós estamos encontrando jovens sem esperança. Jovens, meu irmão, deprimidos. Meu irmão, a relativização da palavra faz o cristão abaixar a guarda, faz o cristão não saber o que ele é. Em Gênesis capítulo 3, Eva é enganada por Satanás, porque Satanás confronta a palavra de Deus direcionada a ela. Não é? Deus tinha uma palavra para Eva, Deus direcionou uma palavra para Eva, mas Satanás confronta exatamente essa palavra. Ele olha para ela e fala: come, certamente não morrerás. Esses tempos atrás eu vi até uma charge, que essa serpente chegava para a mulher e falava: come, você não quer ser como Deus? Não, veja bem. Ele falava: come, você já viu serpente falando? Né? Eu comi, olha aí, estou falando. Né? Imagina as coisas que você não vai fazer. Você vai voar. Come. Ela: não, Deus disse que não era para comer. Na terceira vez, a serpente chega para ela e fala: come, boba, emagrece. Ela comeu, é só uma piada. Quem disse que você é feia? Quem disse que você é fosca? Quem disse que você, homem, é toda essa reprovação aí? Quem disse? Eu lembro uma vez que eu vim trazer uma mensagem aqui, só para os homens da igreja.
cheio de homens a igreja. E eu tive uma visão. Só um homem não estava intimidado. Todos os outros homens estavam assim, ó, como se tivesse com o rabinho no meio das pernas, assim. Todos eles intimidados, porque estão tentando tirar a masculinidade bíblica, que constrói, que protege a família, que carrega a família no ombro. Eu não estou falando de machismo, não estou falando de agressão, nem nada de errado. Eu estou falando de coisa que é o homem que faz. Serviço pesado de casa. Consertar telhado, carpir, sei lá o quê. Trazer segurança para o lar. Você não consegue fazer, você paga alguém para você fazer. Mas o que eu estou dizendo é que você encontra mulheres frustradas, porque a seta do maligno faz elas acreditarem que elas não são cuidadas nem um pouco, e homens absurdamente intimidados porque não sabem o que fazer, perdidos. Porque Satanás, ele confronta exatamente a palavra de Deus direcionada a você. Ele tenta tirar a tua identidade, o teu objetivo. Satanás diz que você não será feliz obedecendo a palavra de Deus. Isso é um sofisma, não é verdade, distorce. Diz que você não será feliz obedecendo a palavra de Deus. Diz que você está cercado, que você consegue viver na fé sem igreja. Mas não existe viver na fé sem igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Se eu quero estar com o cabeça, que é Jesus, eu tenho que estar no corpo dele. Isso é bíblico. O cabeça dá um comando, que é Jesus, quem está no corpo obedece. Cuidado com essas setas que minam a sua fé. Hoje Deus vai te fazer mais forte do que ontem, vai te libertar dessas setas, desses falsos juízos que você tem alimentado, e eu quero orar para você ser livre hoje, para que esses focos de incêndio sejam localizados e apagados, para que o seu escudo seja usado, e você não seja atingido mais. Revise esses juízos em Cristo, e seja liberto em nome de Jesus. Se coloque em pé, por favor. Põe a mão no teu peito assim. Presta bem atenção na tua vida. O que você ouviu de uma pessoa, às vezes, dissimulada? Às vezes não tem nada a ver com pessoa. Nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Mas qual foi a impressão? Que impressão que você está tendo de algumas pessoas? Qual é a mentira que você está acreditando? Quem que você pensa que você é? O que Satanás está dizendo que você é? Juízos contra outras pessoas. Falsas impressões que tentam dividir, que tentam destruir. Satanás dizendo para você sair da tua casa, porque a flecha ela tinha um poder geográfico. Quando um exército vinha, se lançava uma flecha ou várias flechas, o exército se dividia e se espalhava. Toda e qualquer estratégia ali, meu irmão, bagunçava tudo, porque a ideia era territorial. Satanás quer fazer com que você saia da tua casa, quer fazer com que você abandone tudo, quer fazer com que você saia da igreja, quer fazer com que você peça contra o teu trabalho. Você não vai fazer isso. Você vai para Deus. Você vai para Deus. Ele convence o coração do homem do pecado, da justiça e do juízo. E você pode construir com Ele o que todos esses anos você não conseguiu construir sozinho. Ele quer te ajudar, quer te ensinar. Mas primeiro Ele quer te educar. Primeiro Ele quer te mostrar como você é filho dEle. Ele conta com você. Eu vou orar por você agora. E você vai, nesse momento, enquanto eu estava falando, situações na sua vida vieram à mente, de falso juízo, de falsas coisas. Você vai colocar isso diante de Deus, para que essas cismas do seu coração sejam afastadas, esses focos que atrasam tanto, sejam apagados em nome de Jesus. Está prendendo os teus sentimentos isso, está acabando com o teu descanso. Você é uma pessoa, os teus olhos reprovado, reprovada. Teu passado está arrebentando com a tua coragem hoje. Deus vem chamar você para olhar para Jesus.
E eu vou orar por você, e você vai apresentar esses juízos, essas coisas, essas verdades para Ele, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso e Fiel, o Senhor sabe aqui do que cada pessoa tem em mente, do que essa pessoa acreditou desde criança, do que essa pessoa acreditou durante a sua vida. Pai, o Senhor sabe aqui do que cada pessoa de idade mais nova, homem ou mulher, está acreditando, está tendo a impressão do que pode ser ou não, de que tudo está acabado, de que não adianta mais posicionar nisso ou naquilo. O Senhor conhece, Pai, o desespero desse coração que estava perdido, se debatendo, cometendo loucuras, com medo do Senhor, se escondendo atrás de moitas de desculpa. Impressões que pessoas têm de igrejas, de pastores, impressões que pessoas têm de amigos, impressões que pessoas têm do ministério, ou seja o que for. Pai, o Senhor é Deus e sabe de todas essas coisas. Eu peço ao Senhor que em nome de Jesus venha de encontro agora essa pessoa, essas flechas inflamadas, Pai. Revela, faz cair por terra, apaga esse foco dessa pessoa, Pai, que às vezes está caindo no mesmo jugo, dessa pessoa que está confusa, confuso, perdido, e Satanás lançando o engano de pensamentos reprováveis, de pensamentos de fuga, de ódio, de rancor, de mágoa. No nome de Jesus, Pai, no poder do Teu nome, nós estamos colocando essas flechas por terra, estamos quebrando esse jugo maligno, Pai. Que a Tua palavra venha de encontro ao coração, e que hoje o escudo da fé seja levantado, porque é pela fé, Pai, que nós continuamos em pé, pela fé na Tua misericórdia que nós avançamos, pela fé no Teu amor que nós bradamos, estamos com coragem, pela fé na Tua palavra que nós guerreamos, estendemos a nossa mão, falamos, ajudamos, ofertamos, melhoramos. Pela fé nós conseguimos olhar além da morte, olhamos a nossa vida contigo, ó meu Deus. Pela fé acreditamos, Pai, que a oração no Teu nome pode mudar realidades, transformar montanhas de situações. Pela fé que depositamos no Senhor essa ligação, cremos que o Senhor pode colocar na desordem ordem, Pai, que o Senhor pode colocar as coisas no lugar. Assim, meu Deus, que caia por terra toda mentira, que caia por terra todo engano, que caia por terra toda essa fantasia que o mundo está criando na cabeça dos nossos jovens, que caia por terra, Pai, e que a proteção do escudo da fé que o Senhor nos deu, Pai, seja usado a partir deste momento, que em nome de Jesus Cristo, Pai, toda e qualquer força que as portas do inferno queiram lançar, já foram derrotadas pelo poder profético do nome de Jesus. E todos digam...